Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom pessoal, no último vídeo nós paramos aqui, no item 8, onde a gente vai fazer algumas considerações a respeito de como é que a gente otimiza uma análise cromatográfica, então nós vamos fazer mais ou menos o que nós fizemos lá na cromatografia gasosa, só que a programação do cromatógrafo a líquido, do HPLC, ela é um pouquinho diferente. Então, o que a gente vai refletir aí nesse item 8, Vamos aqui um pouquinho para o papel. Então, por exemplo, chegou lá uma amostrinha para a gente fazer análise no cromatógrafo a líquido, certo? Eu injeto, então eu programo o meu equipamento. Como é que eu vou programar? Eu vou controlar a vazão da fase móvel. Então tá aqui, Você tem aqui as garrafinhas. Nossa, meu desenho é horroroso. Você tem aqui as garrafinhas conectadas, E aí você tem uma bomba que bombeia até uma coluna que vai até o detector, que é um olho, certo? Basicamente é isso aqui o HPLC, tudo bem? Então aqui você tem a bomba, aqui tem um sistema de injeção, no meio, olha lá. Então injetei a minha amostra, Essa amostra ela vai chegar na minha coluna e ela pelo fato dos meus componentes migrarem com velocidades diferentes, por terem diferentes interações com o recheio da minha coluna, eu vou ter o processo de separação, Então, eu vou ter a substância lá azulzinha separando da substância laranjinha, Mas o que acontece, Assim como no cromatógrafo gasoso, no cromatógrafo a líquido, se eu fizer uma programação ruim do meu equipamento, o que vai acontecer? Eu não consigo separar plenamente a minha substância azul da minha substância laranjinha, e aí eles chegam praticamente juntos aqui no meu sistema de detecção. E aí, como é que ficaria o meu cromatograma? Ele ficaria algo parecido com isso aqui, Então você teria aí o tempo morto, aí você teria o piquinho azul encavalado com o piquinho laranja, Esse tipo de cromatograma ele é indesejável, Então a questão que está por trás agora é: como é que eu programo o meu equipamento de modo a obter um cromatograma ideal? O que é um cromatograma ideal? É um cromatograma onde eu tenho picos estreitos, um pertinho do outro, porém não encavalados, bem próximos do tempo morto, E os piquinhos têm que ficar todos eles bem bonitinhos para eu poder fazer análise quantitativa dos meus elementos, dos meus componentes da minha amostra, ok? Então isso aqui é o cromatograma perfeito, Esse é o meu alvo. Toda vez que chega uma amostra no meu equipamento, uma amostra para eu analisar no meu equipamento, no meu HPLC, essa amostra ela é composta por várias substâncias. Ela é uma mistura de substâncias. Então, o que a gente vai refletir agora? A gente vai refletir como é que eu mexo aqui nas minhas variáveis, nos meus parâmetros, para atingir isso aqui, e não isso. Isso aqui eu quero correr disso aqui. Eu quero correr de um cromatograma todo encavalado, pico tudo encavalado. É isso que eu não quero fazer, tá? Então, lembrando lá da cromatografia gasosa, e aqui de novo nós já meio que preparamos a cama, todo mundo já entendeu mais ou menos como é que funciona um cromatógrafo. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no cromatógrafo a gás
tinha duas variáveis que eram mais determinantes para eu conseguir uma qualidade melhor, né? Que era a temperatura da coluna e velocidade do gás de arraste, né? Vazão do gás de arraste. Aqui, na cromatografia líquido, a vazão do meu solvente ela influencia muito na qualidade do meu cromatograma, mas a temperatura não. Então, lembra que a temperatura lá na cromatografia gasosa, ela servia para eu fazer rampa de aquecimento, né? Para eu puxar os picos. Então, às vezes eu tinha um cromatograma assim, né? Olha lá. Olha lá, e aí você tinha um picão lá na frente, todo torto. Então, quando passava desse tempo aqui, ó, sei lá, passava de 10 minutos, eu programava o equipamento para ele aumentar a temperatura do forno para puxar esse pico para cá, para ele não ficar dessa forma, né? Então, a rampa de aquecimento era fundamental lá dentro da cromatografia gasosa. Na líquida, rampa de aquecimento não existe, tá? Então, a coluna, ela fica muitas vezes num lugar, né, onde tem controle de temperatura, mas o controle de temperatura é simplesmente para que a temperatura não varie bruscamente e não afete a minha análise de uma para outra, né? Eu quero padronizar a minha análise, eu quero passar tanto os meus padrões quanto a minha amostra na mesma condição. Então, se a temperatura do laboratório varia entre o padrão 1 e a padrão 2, 3, fica variando, né? Isso daí pode atrapalhar a minha análise, tá? Então, variação brusca de temperatura atrapalha no tempo que vai percolar, né? Que vai percorrer a coluna. Tudo bem? Tranquilo? Então, temperatura é uma coisa que a gente nem vai discutir aqui, tá? Nem vai discutir. Para que serve a temperatura no cromatógrafo a líquido, né? Então, a coluna muitas vezes ela vem dentro de um recipiente que controla a temperatura, mas aí eu programo lá, sei lá, temperatura ambiente 25 graus, então eu controlo a temperatura lá onde vai ficar a minha coluna de modo que ela não varie para não atrapalhar na minha análise, mas eu não faço rampa de aquecimento, nada disso, tá? A rampa de aquecimento eu troco ela, né, pelo que a gente já viu por um termo chamado gradiente, que nós já vimos o que é o gradiente, né? Nós já vimos como é que a gente faz a corrida cromatográfica de maneira isocrática, né? Ou com gradiente. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Vem com o tio que você passa de ano. Então, vamos lá na cromatografia gasosa, acho que a gente pensou em variar 8 ou 9 coisinhas, né? Aqui a gente vai variar vai pensar só no tamanho, no recheio, né, da fase estacionária, no tipo de eluição, que é isocrática ou com gradiente, no tamanho da coluna, na vazão da fase móvel, que é fundamental, na quantidade de amostra injetada, no tipo de detector e fase móvel e temperatura. Então, temperatura nós já pensamos, né? Qual que é a função da temperatura no cromatógrafo a líquido? Manter a temperatura da coluna estável. Então, não tenho rampa de aquecimento. Tá? Então, vou lá, programo o meu equipamento para deixar, por exemplo, a temperatura da coluna a 30 graus. Ok? Então, toda vez que eu for passar o padrão 1, 2, 3, 4, for passar o branco, for passar a minha amostra, a temperatura da coluna vai estar a mesma, 30 graus. Então, eu vou ter o mesmo tipo de condição para os padrões e para a minha amostra, certo? Muito bem. Quando eu vou escolher, por exemplo, o tamanho de partícula da fase estacionária, isso daqui influencia no tipo de cromatograma que eu tenho, né? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Olha lá.
Está aqui a coluna, né? A coluna cromatográfica. Se eu tenho uma partícula, né? Então, como é que é a partícula que recheia a minha coluna da minha fase estacionária, né? Como é que é a minha partícula ou a minha fase estacionária na minha coluna de cromatografia a líquido? Então, eu sempre tenho uma substância central que serve para ancorar um recheio que vem em volta, né? Então, aqui eu posso ter uma C8 aqui, ó. Uma C8 aqui em volta da sílica, por exemplo, né? Então, se essa partícula tem 5 micrômetros de diâmetro, ela vai ter um tipo de interação com a minha amostra. Ela vai ter uma certa superfície de contato com a minha amostra. Agora, se essa partícula diminui muito, olha lá, a minha partícula diminui muito de diâmetro, e eu passo a ter, por exemplo, 2 micrômetros de diâmetro, eu vou ter uma superfície de contato muito maior. Então, eu vou ter uma eficiência muito maior no processo de separação. Então, quando eu comparo na mesma condição cromatográfica, né, coloco uma coluna com recheio de 5, o meu cromatograma pode sair assim, ó. Tudo encavalado, né? Quando eu mudo, só o fato de eu mudar o recheio, né? Usar bolinhas de 2 micrômetros com o mesmo tamanho de coluna, o meu cromatograma já sai bem mais bonitinho, tá? Eu aumento a superfície de contato aqui, então é como se eu aumentasse a eficiência da coluna, né? Então, por que eu gero picos separados? Porque eu tive a migração diferencial. Cada componente da minha amostra migrou numa velocidade diferente, porque interagiu de forma diferente com o meu recheio, com a minha fase estacionária. Se o meu recheio tem uma superfície de contato maior, eu tenho uma maior eficiência no processo de separação, né? Porque essas velocidades, elas tendem a ser mais distanciadas, né? Então, aqui perceba que esse pico encavalou com esse porque não deu tempo de separar, né? Porque eu usei um recheio que não tinha uma superfície de contato adequada, tá? Então, toda vez que eu for pensar na programação de uma análise no cromatógrafo a líquido, eu tenho sim, né? Eu posso pensar nessa possibilidade de usar uma coluna com um recheio tecnologicamente melhor do que outro tipo de recheio que eu tenho uma tecnologia um pouco pior, né? Um tamanho de partícula maior. Tudo bem? O tipo de fase estacionária eu também posso mexer nesse tipo, né? Então eu posso usar uma coluna onde o meu recheio é polar, portanto, cromatografia de fase normal, ou eu posso usar uma coluna de recheio apolar, né? Portanto, cromatografia de fase reversa. Então, tipo de fase estacionária, você tem aí uma infinidade de tipos, tá? Muito bem, então esse é um parâmetro que eu posso mexer. Eu posso ir trocando lá as diferentes colunas dentro do meu cromatógrafo para eu verificar, né, tentar achar uma coluna que mais se adeque para aquela amostra que eu estou trabalhando. Professor, mas por que você está falando isso? Por causa do seguinte, se eu tiver uma amostra muito complexa, né, com muitos componentes, com uma partícula de 5 talvez não funcione. Né? Eu vou precisar de uma partícula de 1,7. Né? O tipo de fase estacionária também ajuda bastante. Né? Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo aqui de um cromatograma. Ó. Aqui eu estou usando um recheio apolar, né? Ó, apolarzinho.
Aqui eu estou usando um C18, aqui uma C8. Então, o que a gente percebe? Quando eu aumento a apolaridade do meu recheio, né? Aqui é mais apolar do que aqui, tá? Eu aumento a eficiência na separação dos meus picos, ó. Então, eu tenho uma mesma amostra com 6 componentes, tá? Ó, aqui eu passei numa coluninha que a cadeia carbônica era pequenininha. Olha só como é que ficou encavalado os picos. Passei numa C8, olha só, aqui continua encavalado, ó. O componente 3 não separou do componente 4. Já passando numa coluna com C18, olha só o poder de separação dela, né? Ó que bacana, tá? Por isso que dá para mexer nesse tipo de coisa. O tipo de fase estacionária é fundamental para a gente pensar no processo cromatográfico, né? Às vezes uma C8 não dá conta, ó. Tudo bem? Outra coisa que a gente precisa pensar no tipo de diluição, a isocrática ou com gradiente. Tamanho da coluna faz diferença. Coluna de 30 centímetros, você dá mais tempo para os componentes da amostra serem separados. Coluna de 10 centímetros, você dá menos tempo, né? Só que às vezes a coluna de 10 centímetros, usando uma partícula de 1,7, às vezes ela é mais eficiente no processo de separação do que a de 30 usando uma partícula de 5. Então perceba que você tem que colocar na balança isso daí, ó. Você tem uma infinidade de tipos de coluna com uma infinidade de tipos de recheio, tá? Muito bem. A fase móvel também é crucial no processo de separação, né? Por quê? Se eu aumento a vazão da fase móvel, vamos pensar isso aqui, né? Vamos aqui para a folhinha. Tá aqui a coluna, ó. Tá aqui o caninho que entra dentro da coluna, caninho que sai. A amostra tá chegando aqui, ó. E aqui tá chegando no detector, que é o olhinho. Ó, aprendi a desenhar o olho, hein? Nossa, que horror. Vamos lá. O que acontece, né? Se eu coloco aqui, ó, a minha fase móvel, vamos colocar a corzinha preta, vai. A minha fase móvel numa vazão muito baixinha, tipo 0,1 ml por minuto, né? O que vai acontecer? A minha amostra vai entrar aqui, aí ela vai ficar tanto tempo dentro da coluna, que vai ocorrer o processo difusivo, né? Então, o meu componente 1 da minha amostra vai espalhar na coluna, e o meu componente 2 da amostra vai espalhar na coluna também, ó. Então, laranja, amarelo com azul dá o verde, né? Então, a amostra se separou. Aí, quando esses componentes chegam na frente do detector, o laranja vai chegar primeiro, né? Então, o que acontece? Eles ficam tanto tempo lá, porque a vazão é muito baixinha, eles ficam tanto tempo que o pico esborracha, ó. E aí eu tenho um tipo de pico que não é adequado para fazer análise quantitativa. Por outro lado, se eu colocar uma vazão muito intensa, né? Ela vai tocar com muita força essa minha amostra, e aí o que você vai ter aqui, ó? Você não vai ter o processo de difusão, né? Você não vai ter o processo dos componentes da tua amostra esparramarem, né? Esborracharem na coluna, então ela vai ficar bem fininha, né? Então vai ficar aqui, ó, uma faixa bem fininha, mas você não vai dar tempo do componente laranjinha se separar do componente azul, né? Então essa amostra vai passar muito rapidamente pela coluna, não vai dar tempo dos componentes interagirem,
de maneira diferente com a minha fase estacionária, de modo que eles se separem, né? E aí como é que vai sair o cromatograma? Quando essa dupla chega aqui no olho, vai sair encavalado, né? Ó, aqui é o tempo morto, vai sair o pico laranjinha encavalado com o pico azulzinho. Ó, perceba que esse tipo de situação que a gente está pensando para a vazão da fase móvel, você vai gerar os mesmos problemas que lá na cromatografia gasosa. Quando você tinha uma vazão muito rápida, muito grande de gás, né, aquilo tocava com tamanha rapidez a tua amostra, de modo que não dava tempo de separar os componentes. Aqui o problema é o mesmo, gente, ó, né? É o mesmo. Tudo bem? Então, o analista, quando ele está mexendo nas variáveis, na programação do equipamento, ele tem que levar isso em consideração. Como é que ele acerta o equipamento para fazer análise? É tentativa e erro, né? Então, ele põe a amostra, gerou um cromatograma ruim, bom, então ele baixa a vazão. Aí põe a vazão lá embaixo, aí gerou a amostra. Então, ela vai ter que achar uma vazão intermediária de modo a criar um cromatograma bonitinho, né? Tudo bem, gente? Então pensamos aqui na vazão da fase móvel. Tá acabando a bateria do meu celular, eu vou ter que parar aqui agora um pouquinho e a gente continua daqui, tá? Exatamente daqui. Beijo, beijo e até a próxima.